Que o Bitelo é um dos caras mais gente boa e carismáticos da maromba, isso todo mundo sabe, não é mesmo? Mas e se eu te disser que um cara conseguiu tirar ele do sério? Pois é, eu tardo, mas não falho, mas hoje eu vou reagir sobre a treta envolvendo o Natural pra Cavalo, que expôs verdades sobre o Bitelo, e o Bitelo resolveu lavar roupa suja na internet. Já que o Natural resolveu fazer isso, então levou uma resposta à altura. Então vou reagir, vou mostrar os dois lados e abrir espaço para você deixar sua opinião também. Então deixa eu me apresentar, eu sou o personal Fábio Vilas Boas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Não esquece de se inscrever, deixar o like, ativa o sininho das notificações para você que gosta de conteúdo sobre musculação, maromba, fitness e tudo mais relacionado. Então bora pro conteúdo, porque tempo é músculo. Hoje todo mundo sabe a história do Bitelo e que muita gente acredita ao Léo Stronda, ao Fábio Giga, mas na verdade quem realmente levou o nome do Bitelo para esses caras se chama Natural pra Cavalo, que muita gente zoa na internet, mas hoje ele resolveu cobrar a conta. Então vamos junto conferir o que o Natural pra Cavalo resolveu falar. Bitelo não vai vir mais na minha academia, pessoal. Ele não vai vir, eu não quero mais receber essas mensagens, tá ligado? Sério mesmo, ele não vai vir, sabe por quê? Porque agora quem não quer sou eu. Eu não quero mais ele aqui, mano. Já me prometeram, ó, já tem 2, 3 anos que estão me prometendo vir aqui, ó. Se eles não viram antes, estando dentro da Growth, imagina agora que eles saíram. Ele não vai vir aqui, mano. E outra, eu não tô nem aí pra nada não, mano. Eu tô nem aí pra nada não, tá ligado? Ninguém deve ninguém nessa merda não. Sacou? Eu bloqueei ele já do meu Instagram, bloqueei ele e o Chongo. Quer saber mais de ninguém. Quer saber mais de ninguém, tá ligado? Tô nem matar nada. Não quero. Não quero. Bitelo não vai vir mais aqui pra minha academia, beleza? Não me façam mais essa pergunta. Não me façam. Me prometeram, ó. Já bloqueei, foi geral, mano. Bloqueei, foi geral. Não quer mais papo, não. Vocês têm que parar com isso, mano. De achar que alguém deve alguma coisa pra alguém. Ninguém deve nada pra ninguém, não. Tá ligado? Ninguém deve nada pra ninguém. Eu escutei, foi da boca dele mesmo. No dia da inauguração da academia dele lá, eu cheguei nele lá todo emotivo, mano. Com tudo que tava acontecendo, felizão com tudo que tava acontecendo, em saber que talvez eu achava, né, que eu tinha participação de alguma coisa. Eu cheguei nele lá e falei assim, e maninho, que massa, hein, velho, que eu vi tua mensagem aquele dia lá e hoje tá acontecendo o que tá acontecendo aqui. Na humildade, rapaziada, sem querer jogar na cara e nada, eu escutei da boca dele a seguinte palavra: se não fosse você, outra pessoa teria me visto. Olha, isso foi um dos fatores que mais gerou essa treta e tudo mais. Segundo o Natural, o Bitelo teria dito, se não fosse você, eu jamais teria sido visto e tudo mais. Mas fica até o final para você entender a versão do Bitelo a respeito disso. Se não fosse você, minha mãe tava mandando mensagem, meu pai tava mandando mensagem, meus amigos estavam mandando mensagem, alguém uma hora ia me notar. Então é isso. Depois disso aí eu falei, realmente, tu é foda, tu é o cara, mano. Realmente é verdade mesmo. Não fica até preocupado de estar fazendo esses stories aqui, porque hoje se fala qualquer coisa, você tem inveja, é invejoso. É invejoso. Até quando a gente tava trabalhando junto, se eu questionava alguma coisa, até a galera ao redor queria insinuar como se eu tivesse inveja do caba, mano. O cara que, de alguma forma... eu não fiz nada não, mano. Eu tentei somar. Ninguém pode dar valor, ninguém pode enxergar, mas eu sei do meu coração. Meus seguidores que me acompanham sabem do meu coração, sabem que eu não tenho inveja, mano. Por que eu vou ter inveja, mano? Se eu tivesse inveja, eu tava lá em São Paulo, lá, tentando meu espaço lá, eu venho pra cá, fico escondido aqui na minha quebrada aqui, mano. Tá ligado? Não tem inveja de ninguém não, tudo é inveja, mano. Se fala alguma coisa do cara, tem inveja. Dadas as palavras do Natural pra Cavalo, agora vamos ouvir a versão do Bitelo, que respondeu a mensagem e mostrou indignação, chateação, porque recebeu tudo via internet. Muitas vezes é complicado você saber as coisas pela internet, porque é pior que fofoca, né? Você recebe 300 informações diferentes, você recebe 300 versões diferentes e não sabe qual que é a verdade de fato. Mas eu achei bem sensato o que o Bitelo falou, então confere comigo. Vamos lá, depois eu dou minha opinião a respeito disso, tá? Mas vou evitar ficar interrompendo tanto. Vamos lá. E agora, galera, eu queria falar algo importante aí. Eu não gosto de polêmica, não gosto de me envolver nessas coisas. Todo mundo, vocês sabem, quem me acompanha aí. Só que eu vou ter que falar sobre isso porque tem algumas pessoas me atacando. E é só o público, né, dessa pessoa que eu vou falar agora, que é o Cavalo. Então, Cavalo, eu queria entender o que está acontecendo. Você está fazendo alguns vídeos aí falando de mim, falando que eu fui ingrato, né, falando que eu não te ajudo, que eu não falo de você.
Eu queria dizer que eu sempre falo de você nos podcasts, eu tenho certeza que você sabe disso, que você vê, sempre comendo você nos podcasts. O cavalo, né? O cavalo. Que foi lá e me achou lá e tal. Eu cheguei. De fato, todas as vezes que o Bitelo toca no assunto, né, da sua origem, ele sempre acreditou as pessoas que trabalharam para levar o nome dele para estar onde está, né, para todo mundo que colaborou para que todo mundo conhecesse o Bitelo. E o John falou assim, Léo, olha aqui esse cara que o cavalo mandou pra gente. Que você mandou. E queria dizer também que eu não gostei do que você disse sobre mim para as pessoas, que é como se estivesse pondo palavra na minha boca, falando que um dia que nós conversou na minha academia, que eu tinha falado para você que se não fosse você, outra pessoa me acharia. Primeiro que eu queria falar, Cavalo, é que é o seguinte, se você interpretou desse jeito, quero te explicar que nesse dia aí eu comentei que, graças a Deus, o John, você me viu, né? Consegui cair na mão do John, das pessoas maravilhosas que mudou minha vida hoje, e dizer que se não fosse por você, eu acabaria às vezes caindo em outras mãos erradas. Por quê? Quem que me ajudou também demais aí, que mandou mensagem, além de mim tá mandando mensagem, Chucrão, meu primo, tá mandando mensagem. Sorocaba é o apelido do meu amigo, Murilo. O Murilo também foi um cara que, se eu tivesse que dever pra ele, se eu tivesse que falar dele nos vídeos, eu tinha que estar falando, porque ele foi um cara que mandou várias mensagens que conseguiu ser respondido. Que mandou mensagem pra você, que foi respondido por você, mas também foi respondido por outros atletas, né? Então, às vezes você interpretou que eu tava falando que se não fosse você, a outra pessoa ia ver, eu falei sobre isso. Então, se fosse pra me dever algo, eu tinha que dever pro Sorocaba, pro Murilo, meu amigo. E ele nunca vem ficar me pedindo, ele nunca fica me pedindo pra falar dele, não fica implorando um vídeo, não quer nada disso. Ele é um cara que eu devia estar devendo aí essas coisas aí, se fosse pra falar mesmo, né? Só um breve comentário, entendeu? Deu a entender que os comentários do Natural, ele tava bastante emotivo e tudo mais, então eu já percebi assim, não conheço pessoalmente, mas analisando um pouco a forma que ele se comunica de uma maneira bastante emotiva, e às vezes na emoção a gente acaba ficando meio, desculpa o termo, não me entenda mal, ficando meio burrão assim, sabe? A gente perde totalmente a racionalidade, acaba falando que não deve e tudo mais, mas essa foi a intenção do Bitelo, realmente, né? Falar, se não fosse por ele, outra pessoa errada teria visto ele e caído na mão de um cara errado, por exemplo, né? E aí se aproveitado de uma maneira errada do Bitelo, se aproveitando da origem humilde dele, tirando proveito de maneira desrespeitosa, até mesmo, digamos, narcisista, né? Essa é a questão. Vamos lá. Então, só queria entender o que está acontecendo, porque eu sempre falo de você nos podcasts, né? Se você estiver precisando, não sei, às vezes está em baixa academia, você está precisando de uma presença, algo lá, queria dizer que é só você falar com a gente, cara. Fala comigo, manda mensagem pra mim, cara. Eu tenho tanto compromisso que eu tô tentando me ajustar nessas coisas que nem eu tô conseguindo lidar com isso aí. Então, se você me lembra, manda mensagem. Você tem meu número pessoal. Ô, Bitelo, deu certo aquela parada lá? Opa, já vão lembrar, já vamos escolar o dia, vamos na tua academia. Mas não, você quer vir através do público, né? Às vezes você fica esquecido, aí começa a criar polêmica, quer fazer polêmica na mídia pra ser visto, essas coisas, implorando hype. Eu não gosto disso aí, cara. Eu não gosto de polêmica, eu não gosto dessas coisas, monetizar através de polêmica, ganhar visualização, isso não presta. E outra coisa também que eu queria dizer, sempre gravei você pro canal, e sempre que a gente grava você pro canal, a galera, meu público, não gosta, porque os pais também assistem, criança assiste, e às vezes você vai, sei lá, às vezes meio diferente, fumado nos vídeos, começa a... Pô, complica, né, cara? Pô, o cara chama você pra fazer um collab lá e o cara aparece meio alterado. Eu também não ia gostar, cara, se de repente eu resolvesse fazer collab com colegas e o cara me aparecesse totalmente alterado. Pô, isso é uma situação complicada, né? xingar muito, e eles não gostam disso, começa a dar hate em mim. Assim como foi no Chucrão também, quando você participa dos vídeos do Chucrão, a galera do agro não gosta que você fica xingando, falando as coisas, age de umas maneiras estranhas, meio que não sei lá, né? Então eu queria dizer, cara, que se for através disso aí, chega em mim e conversa, pô, não fica jogando na internet, tentando criar mídia, tentando ser visto, porque eu lembro bem no início, que quando você começou, você tinha mais de 400 mil seguidores, eu tava começando do zero.
E hoje você tem menos de 300 mil, você está perdendo seguidores. Você tem que entender o que está acontecendo, qual que é a estratégia que você está fazendo. Tem algo de errado para você não estar ganhando seguidor, a galera não está começando a seguir. Então só queria entender isso, galera. Eu queria pedir para você que acompanha também o canal do Cavalo, o canal da galera da polêmica, da maromba, entender melhor a história antes de sair jogando fogo, mandando mensagem, xingando. Eu vi várias mensagens aqui que eu não gostei nem, rapaz. Fiquei até chateado com isso aí. Esses negócios não podem falar isso aí, mano. Vocês têm que saber a verdade, a moral da história pra sair falando das pessoas. Não pode ser Maria, vai com as outras, aconteceu isso, foi e já era. Tem que saber a moral da história. Então eu tive que citar isso pra você aqui agora, porque se eu não tivesse falado, eu ia continuar tomando hate, tomando mensagem das pessoas que nem sabem o que tá acontecendo. Para finalizar essa parte, Cavalo, eu queria dizer que no final de janeiro, início de fevereiro, o John te mandou mensagem para alinhar essa visita na sua academia, na sua cidade, né? E o que aconteceu? Teve até a transição da empresa, a gente saindo, entrando em outra empresa, aquela bagunça. E você ainda foi e falou até do John, que bloqueou o John na rede social, o cara que te ajudou no início, assim como me ajudou e ajudou outras pessoas. Ele te ajudou várias vezes, te livrou de várias coisas ruins também. E como é que você tem capacidade, cara, de bloquear o cara? O que ele fez pra você de ruim pra você fazer isso, cara? Não tem sentido isso aí. E outra coisa, Cavalo, eu queria que você fosse homem de chegar pra mim, conversar comigo pessoalmente, não vir pela internet. Falou, ô Bitelo, fala pro John, eu tô embaixo, eu tô com hype baixo, eu preciso que vocês venham na minha academia, preciso que vocês me ajudem, faz vídeo comigo, né? Seria muito mais legal, cara. Agora ficou uma situação que nem eu sei se eu quero ir na tua academia desse jeito. Essa situação que ficou agora, não tem nem cara pra isso, cara. Como é que eu fico com o público que acompanhou teus vídeos? Você falou da tua forma, né? E outra coisa que eu queria dizer, cara, que se fosse por isso, é que eu não sou um cara que leva as coisas ruins pro coração, não gosto de ficar brigado com ninguém. Só que se fosse através disso, eu lembro muito bem que você ficou fazendo vários vídeos, querendo me queimar, fazendo até vídeo achando outras pessoas mais fortes que o Bitelo, que eu encontrei outro Bitelo que não sei o que, querendo, sabe, me pôr pra baixo. Mesmo assim, Isso aí é uma coisa que é verdade, cara. Vira e mexe eu vejo umas postagens do tipo, encontramos um novo Bitelo. Tá aí uma coisa assim que eu tenho uma séria crítica quanto a isso, sabe? Essa comparação que faz com o rapaz que não tem nada a ver com a história, mas comparando sempre ele com o Bitelo. E às vezes o cara não tem nem noção, né? Quer dizer, pode até conhecer, né? O Bitelo não tem como não conhecer, porque ele tá extremamente hypado e tudo mais, mas essa comparação que as pessoas fazem, o novo Bitelo, muitas vezes pode mais acabar e atrapalhar a vida do outro suposto novo Bitelo do que ajudar o cara, né? Nem sempre essa comparação é positiva. Então tem que parar, tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Encontramos o novo Bitelo, encontramos o novo Rafael Brandão na Open Bodybuilding, encontramos o novo Ramon. Tem que tomar cuidado, isso é uma coisa que eu tenho muita crítica, assim, sabe? Isso aí mais atrapalha do que ajuda, sabe? Essa comparação. Mas enfim. Eu não liguei pra isso, cara. Não deixei, não. Deixa ele fazer o trabalho, filma as pessoas, dá oportunidade, né? Então eu queria dizer isso aí, Cavalo. Você chegar na pessoa e conversar com ela pessoalmente, irmão, tá acontecendo isso, vamos resolver, tem como me ajudar, né? Tem como não sair bloqueando as pessoas, sair expondo na internet, falando do seu jeito, né? Extorcendo as coisas, né? Então só isso eu queria dizer pra você, irmão. Segue tua vida aí e seja o que Deus quiser aí. Só espero que o público entenda aí o que tá acontecendo de verdade, antes, né, começar a falar tudo que você tá falando e vir me atacar desse jeito. E aí, eu queria citar também a parte que você lembra muito bem quando você foi na minha academia, bem no início. Isso eu não falei em vídeo, não te ataquei nem nada, que eu precisava de algumas opiniões, quando eu tava começando a minha academia em Nova Granada, lembra, Cavalo? Aquela vez lá que você falava assim que não ia pra frente, a academia interior não vai pra frente, maninho. Maninho, isso aqui não presta, isso aqui não vai dar. Pô, aí complica, né? Imagina, você pede opinião para aquela pessoa que você confia e tudo mais, fica, isso aí não vai dar certo, pô, desanima, foda isso, cara. Às vezes o cara quer dar uma oportunidade para as pessoas da cidade dele, cidade natal, da comunidade dele, que acolheu ele, onde tudo começou, né? E chega lá um cara que você acredita que é seu melhor amigo e fica falando isso. Pô, eu ia ficar puto, cara. Qual é, pô? Vim aqui, te chamei de maior coração, você fica falando isso. Eu ia ficar puto também, eu não ia gostar. É desagradável, cara. É foda isso. Dá certo, isso aqui vai te quebrar, isso aqui dá muito gasto, não dá certo isso aí. Você colocou eu pra baixo, minha família pra baixo, a gente desanimou. Forro não vai dar certo, se forro cai. E aí o que aconteceu? Ficamos desanimados, ficamos preocupados, mas graças a Deus continuamos trabalhando e hoje está um sucesso. Academia, segunda-feira lotada, minha mãe manda foto para mim da academia lotada.
Então só isso eu queria falar nesse Graças a ponto. Deus. Por favor, eu espero que você entenda e não faça mais vídeo de polêmica. Seja homem, chega em mim, conversa comigo, resolve o que você tá precisando, o que tá acontecendo, né? Que se for pra mim falar de tanta gente que me ajudou, cara, tanta gente que me ajudou no início, eu sou grato a todo mundo, não sou nada grato. E nada disso que você falou foi verdade, de eu falar que se não fosse você, isso é mentira, não põe a palavra na minha boca. E é isso, galera, eu só queria finalizar através disso, dizendo pra você que tá assistindo agora, não precisa de pisar no outro, querer usar a imagem do outro no modo ruim pra você subir. Eu, graças a Deus, enquanto muita gente tá fazendo polêmica através de vídeo ruim, monetizando através de vídeo ruim, falando essas coisas aí, eu continuo trabalhando, graças a Deus, essa oportunidade agora do filme, né, a oportunidade comercial na televisão, e através disso eu tô dando cada vez mais oportunidade para outras pessoas, abrindo mais portas, né, mudando a vida de outras pessoas, nos campeonatos, representando nosso Brasil, mundo afora também, dando mais oportunidade no powerlifting, no nosso esporte. Então só queria dizer que não queria mais que viesse esses vídeos assim de polêmica, porque eu não me meto nisso. Só que ele quis deixar bem claro porque estava um mal entendido e eu não estava gostando disso. Então agora tá resolvido, tá bem falado. Espero que todos aí que acompanham o vídeo entendem. E vão pra cima, galera. Então um abraço aí, Cavalo. Deus te abençoe aí. Espero que você melhore aí sua vida, né? Não faça mais isso com ninguém, né? Pois é, galera. Bom, pessoal, segue o pessoal do Notícias Maromba também, que isso aqui é cortesia deles, tudo mais, esqueci de editar aqui embaixo, mas essa notícia veio deles aqui, então um dos melhores sites no YouTube para quem gosta de bastidores a respeito de tudo que acontece no mundo da maromba e tudo mais. Mas, brincadeiras à parte, é a primeira vez que eu vi o Bitelo puto. Mas, cara, falando a real, eu no lugar do natural para cavalo, não sei a sua opinião, escreve nos comentários também tudo que você pensa, o que você faria no lugar do cavalo, o que você faria no lugar do bitelo, tá? Fica à vontade, comentário é livre, tá aberto, legal? Mas o que eu faria no lugar do cavalo? Cara, paciência, tudo tem seu tempo. O bitelo com todas as responsabilidades que ele vem recebendo nesse hype todo, abrindo academia, mudança de empresa da Growth para Max e tudo mais, deu uma bagunçada, e conforme ele disse, houve sim uma tentativa do manager dele, o John, de chegar no natural e falar, ó, vamos agilizar essa visita aí, vamos fazer, mas só que o cara bloqueou simplesmente, o cara ficou puto, sabe, agiu de maneira emotiva, tem que ser agora, pô, só que o cara tem um monte de tarefa pra fazer, tem as coisas dele pra resolver, entendeu? Não dá pra ser agora, assim, sabe, parar de fazer tudo que fazer. É isso que eu faria no lugar do cavalo, cara. Paciência, espera o tempo, vai trocando ideia na amizade e tudo mais. Pô, e aí, como é que tá as coisas? Vai alimentando essa amizade, a distância mesmo. Tudo acontece na hora que tem que acontecer, cara, mas tem que ter paciência, não adianta você querer as coisas no seu tempo, do seu jeito, na hora que você quer, que isso não acontece no seu tempo, ai, traíra, traidor, ingrato, não, cara, para com isso. Eu teria paciência, eu alimentaria essa amizade, e aí, trocaria uma ideia, e aí, como é que tá as coisas, tudo tranquilo aí, precisa de uma força aí, legal? Se precisar, eu dou uma visita aí, ou de repente eu estivesse viajando e estivesse passando por perto ali, faria uma visita e tudo mais, mas agora ficar cobrando o bitelo para ele ir na academia do cavalo, paciência, o cara tem as 1000 tarefas dele para fazer, tem as responsabilidades dele para fazer, né? Não é por falta de vontade. O Bitelo sempre mostrou ser um cara muito grato por tudo que fizeram por ele, né? O que é muito legal, muito humilde mesmo da parte dele, assim, sabe? Mas, cara, tem que ter paciência, entendeu? Todo mundo tem milhões de coisas para fazer, ninguém mais é criança nessa vida, sabe? Todo mundo tem 1000 trabalhos para fazer, e hoje o Bitelo é um dos influenciadores, se não o mais hypado, e com 1000 tarefas para fazer, 1000 compromissos, além dos conteúdos, as competições, os treinos de powerlifting com o Dória e tudo mais. Além de cuidar da empresa dele, academia, gravação de comercial, gravação de filme, né? Parece que ele tá sendo sondado para fazer um filme, parece que tá muito legal isso, né? Parabéns, Bitelo, por mais essa conquista, né? Merece demais tudo isso. E no lugar do Bitelo eu faria exatamente isso aí, cara. Se tivesse alguma coisa acontecendo assim, eu falei, chamaria para conversar, eu falei, cara, o que tá acontecendo?
Eu faria exatamente o que o Bitelo fez, eu achei muito sensato, o Bitelo teve uma cabeça muito legal, assim, sabe? Mostrou ter um coração bom, muito racional da parte dele, assim, né? Ele tinha tudo para ser um cara vislumbrado e agir de maneira emocionada com tudo que está acontecendo, tudo mais, fama, mas não, cara, o Bitelo se mostrou nesse momento aí um baita cara, cabeça no lugar certinho, extremamente sensato, não querendo tomar partido, mas já tomando, é o que eu faria, sinceramente, essa é a minha opinião de fato. Eu, Fábio, na minha opinião, o que eu faria na situação, eu faria como o Bitelo, né? Chamaria pra conversar, falou, se você tá descontente com alguma coisa que eu fiz, você me chama pra conversar, cara, vamos conversar, o que tá acontecendo aí? Por que eu não tô indo na sua academia pra visitar? Por causa disso, porque eu tô com 1 milhão de coisas pra fazer e tudo mais, tem 1 milhão, mas assim que puder, eu vou entrar em contato com você pra gente agilizar isso, né? Faltou paciência e racionalidade aí pro cavalo, não tem nada contra o natural para cavalo, né? Mas eu entendo que é um cara bastante emotivo que toma as decisões de maneira emocionada, né? É uma coisa que ele tem que trabalhar, mas faz parte, né? E eu sou assim também, eu sei como é que é. Muitas vezes tomar decisões de maneira precipitada e acabar cometendo alguns erros e desagradando algumas pessoas, chateando algumas pessoas. Já cometi muitas vezes esse erro e é por isso que inclusive eu faço psicoterapia, que tem me ajudado muito, mas muito de verdade, falo de coração mesmo, nem que seja uma vez na vida, eu acho que todo mundo tem que fazer, principalmente para quem tem dificuldade de lidar com as emoções, sabe, pra gente colocar um freio, aprender a colocar a cabeça no lugar e controlar e tudo mais, tá? Eu falo por experiência própria, porque eu já errei muito, já tomei muito na cabeça, já fiz muita bosta, já chateei muitas pessoas por causa disso, mas enfim, essa é a minha opinião, não sei qual é a sua, fica à vontade para deixar aí nos comentários. Legal, eu tardo, mas não falho, mas eu resolvi tocar nesse assunto porque eu achei muito interessante, beleza? Mas enfim, pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e dá uma hypada para ajudar o YouTube a recomendar mais o meu vídeo. Não esquece também o cupom de desconto no site da Probiótica, cupom EUPRO para ganhar 15% de desconto em qualquer suplemento que você precisar. Tem whey, creatina, pré-treino, termogênico e etc e tal, tudo lá com 15% de desconto usando o cupom EUPRO, beleza? Não esquece também de me seguir no Instagram, TikTok e no Facebook para você que gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto, porque eu estou por lá também, beleza? Forte abraço para você, fica com Deus, até o próximo vídeo.